Oi gente, eu sou o Rafa, sou meu canal de resenha DNA dos livros. E no vídeo de hoje, quarta-feira, é dia de resenha de livro nacional. O livro da vez é A Burguesinha, do autor Júnior Bertz. Aqui a gente vai conhecer a Lusíada. Lusíada era noiva, só que o noivo dela resolveu romper esse compromisso de noivado. Pouquíssimo tempo depois, na mesma noite, o noivo dela aparece espancado, quase morto. O pai dele tem certeza que foi o pai da Lusíada que fez aquilo e o confronta, o desafia para um duelo em que um dos dois vai morrer. E a Lusíada agora quer provar que não foi o pai que espancou o ex-noivo dela. E é isso que a gente acompanha no livro, toda a saga da Lusíada para provar a inocência do pai dela. Aqui no começo a gente vai entender quem é quem na história, a gente vai entender, né, quem é a família da Lusíada, a família do ex-noivo dela, né, as posições de cada um ali dentro da história, até que chega o fatídico episódio e começa a saga da Lusíada para tentar provar que o pai é inocente, que não foi ele quem espancou o ex-noivo dela, porque ela tem certeza que o pai vai morrer ali nas mãos, né, do ex-sogro dela. Né? E ela é capaz de tudo para conseguir provar a inocência do pai. Quando eu falo tudo, é tudo mesmo, tá, gente? Ela vai se meter em muitas enrascadas e muita coisa perigosa para lhe provar que o pai é inocente. E a gente vai acompanhando tudo isso com um ar de romance, um ar de mistério, de suspense, até o final, quando tudo ali é elucidado. Basicamente o livro é esse, sem muitos detalhes, né, como sempre, para não cair em spoilers, mas eu gostei muito, mas muito desse livro. Ele me prendeu logo no começo e eu não conseguia parar de ler. Eu queria ler para ver o que ia acontecer com a Lusíada. O autor foi muito feliz para mim, na minha opinião, né, escrevendo a história, da maneira como ele constrói tudo. Né? Você tem ação, porque ela precisa fazer umas coisas meio mirabolantes ali dentro da história. Você tem romance também, né, ali no meio do caminho, e principalmente você tem suspense, você tem mistério. O autor acaba criando até mais um mistério ali dentro da história, não só do quem espancou o ex-noivo da Lusíada, mas também tem um outro que acaba ali surgindo, os dois muito bem construídos e com finais bem surpreendentes também, que eu não esperava, né? Para mim, o autor soube dosar tudo isso muito bem, trazer tudo isso para dentro da história de uma maneira bem equilibrada, não teve excesso em nenhuma das partes. Não teve excesso em ação, não teve excesso no romance, né, para ficar aquele livro meloso. Não teve nada disso, e olha, todo mundo sabe que eu não gosto de romance, principalmente dentro de um livro de suspense. E também teve uma boa dose de suspense ali, tudo ali muito bem explicado, muito bem elucidado, com tudo fazendo muito sentido, né? Até na hora das revelações ali da parte do mistério, um clima de tensão bem forte também, muito bem feito ali. Em relação aos personagens, gostei muito da Lusíada, né? Como o título fala, a burguesinha, até dentro do livro ela é chamada de patricinha. Eu achei que ela ia ser meio pedante, pelo contrário, como eu falei para vocês, ela é capaz de tudo para provar a inocência do pai. Então ela se arrisca onde tem que se arriscar, ela acredita em quem tem que acreditar. Às vezes dá certo, às vezes não dá, mas gostei muito da personagem, ela sabe se sustentar muito bem como a protagonista da história. E também os coadjuvantes que ali surgem também, todos eles muito bem encaixados, né? Todos eles ali necessários para a história, né? Para tudo fazer sentido. E um outro ponto muito interessante é a ambientação que ele faz. A história se passa no século XIX, então tem toda a história da escravidão ali ainda vigente, então ele usa isso tudo, né, de uma maneira muito apropriada. A linguagem também, às vezes, ele se utiliza de palavras que se falava na época, né? Então não estranhem essas palavras porque é comum da época que ele usava. Então é um ponto, para mim é um ponto positivo, né? Porque ajuda ali na ambientação histórica,
na ambientação física também, dos lugares em que tudo se passa. E a cereja do bolo é como ele coloca o folclore brasileiro ali no meio da história, né? Tem tudo que eu falei e ainda por cima tem um pouquinho de folclore. Foi muito interessante a maneira como ele lidou com isso ali dentro da história. Enfim, gente, eu achei que eu não fosse gostar tanto, confesso. Quando eu li a sinopse, falei, vai cair no romance, não vai ser legal. Mas, na verdade, eu realmente amei a maneira como ele constrói tudo e gostei da história, narrativa fluida que prende. Pra mim, foi muito, muito, mas muito bom mesmo ler A Burguesia. Então fica aqui a dica, leia, tomara que vocês gostem tanto quanto eu gostei. Dito isso, muito obrigado por estar aqui, deixa seu like, seu comentário, se pela primeira vez, se inscreve, ativa o sininho, tudo isso me ajuda bastante. Muito obrigado, tchau!